e fala também sobre o Palmeiras. De olho no zagueiro do São Paulo. Por falar no tricolor, atualizações sobre a permanência de Marcos Antônio. Tem as últimas no mercado, tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, quero falar agora para você sobre quem ainda pode e quem não pode mais se mudar de clube no Brasileirão, e a regra é clara. Aquele jogador que já tem 7 ou mais partidas fica impedido de atuar por um outro clube. E essa regra é super importante porque praticamente descarta negócios que vinham sendo debatidos. Você quer um exemplo? Juninho Capixaba, lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele foi alvo de 3 propostas do Palmeiras, também esteve nos planos do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Juninho Capixaba já tem 8 jogos e aí fica inviável imaginar que um clube vá contratá-lo nesse ano sem poder utilizar o jogador daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Matheus Fernandes, também do Red Bull Bragantino, é o exemplo contrário. 5 partidas disputadas, ele ainda pode atuar mais uma vez antes de ficar impedido de jogar por um outro clube. E o Matheus Fernandes não esteve em campo no empate em 1-1 do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, acabou ficando na condição de reserva. Quero citar agora outros atletas que já não podem mais jogar por um rival por terem estourado o limite de partidas, beleza? Everton Cebolinha do Flamengo, 8 jogos. Lucas Ferreira do São Paulo, que interessa ao Cruzeiro, 8 jogos. Luiz Araújo e Michael, ambos do Flamengo, 7 partidas para cada um. Esses caras já não podem defender outros clubes no Campeonato Nacional, o que torna o negócio praticamente inviável. Acho que a única exceção seria do Lucas Ferreira, que poderia ser comprado junto ao Cruzeiro, junto ao São Paulo pelo Cruzeiro, diante de um pagamento da multa de 40 milhões de reais. O Cruzeiro poderia abrir mão de ter esse atleta no Campeonato Nacional, mas para imaginar que ele vá se destacar num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre atletas que têm sido especulados e que ainda podem se mudar de clube. Bryan Palacios e Fausto Vera. O Bryan com 1 jogo e o Fausto Vera com 6 são atletas que ainda podem deixar o Galo. Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo e é alvo do Cruzeiro e do Santos, tem só 2 partidas. Arboleda, que já esteve na mira do Grêmio, 3 jogos. Payet do Vasco, contrato com o Cruz Maltino se encerra na metade do ano, ele tem 4 partidas. Assim como o William, lateral direito que não faz parte dos planos do Cruzeiro. Raposa que pretende usar o William e o Wallace como moedas de troca. O William tem 4 partidas, o Wallace 5 jogos. Quero falar agora sobre o São Paulo. Marcos Antônio será comprado pelo São Paulo. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o que eu li em vários lugares é de que o São Paulo conseguiu o reempréstimo do jogador junto ao Lazio. É verdade, mas esse reempréstimo termina com obrigação de compra. Só para você entender, no ano passado, quando o São Paulo contratou o Marcos Antônio por empréstimo, ficou combinado que se ele disputasse pelo menos 50% das partidas, o tricolor teria a obrigação de comprá-lo. São Paulo procurou a Lazio afirmando que não tem condição financeira de comprar o jogador por 25 milhões de reais nesse momento. E sugeriu um novo reempréstimo por mais uma temporada. E aí não vai haver mais metas a serem cumpridas. No final desse segundo reempréstimo, em junho de 2026, São Paulo inicia o pagamento para a compra do atleta. E o São Paulo tem certeza de que está fazendo um grande negócio, ainda que 25 milhões pareça bastante dinheiro. Isso porque o tricolor consegue adiar o primeiro pagamento, diante da dificuldade financeira era algo importante, mantém o Marcos Antônio e mais. O tricolor assegura que hoje o atleta já vale pelo menos o dobro do que esses 25 milhões de reais que serão investidos a partir da metade do ano que vem. Temporada atual do Marcos Antônio de titularidade, especialmente depois da lesão do Pablo Maia. Marcos Antônio e Pablo Maia de fato disputam ou formam uma boa dupla de volantes. Pablo Maia, inclusive, vai precisar mostrar bastante competência para retomar a condição de titular. Já sobre o time dentro de campo, o São Paulo perdeu a sua invencibilidade, era o último time invicto no Brasileirão, derrota por 1-0 contra o Palmeiras, na Arena Barueri, jogo que até foi igual, o São Paulo teve boas chances para vencer, não fez o gol, e no finalzinho acabou sendo vazado pelo Vitor Roque. Resultado que empurrou o São Paulo lá para baixo. Tricolor hoje é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 9 pontos conquistados. É bem verdade, está tudo muito equilibrado. Mas o fato de ter empatado bastante faz com que o São Paulo não consiga estar à frente dos times com a mesma pontuação que ele. O primeiro critério de desempate é justamente o número de vitórias. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras. Informação importante. O Verdão está de olho em Alan Franco, zagueiro argentino de 28 anos de idade que pertence ao São Paulo e cujo contrato se encerra em dezembro.
O Tricolor tenta há semanas, há meses, a prorrogação do contrato com Alan Franco sem sucesso. E o Márcio Espímpolo, jornalista e meu parceiro do Cancelados, afirmou na Rede TV que o Palmeiras já abriu conversas. Dá uma olhada na frase do Espímpolo, abre aspas, eu tenho uma bomba. O São Paulo, se você não renovar com o Alan Franco, o Palmeiras vai pegar. O Abel já mandou ligar para o rapaz, fecha aspas. Antes de gravar o vídeo, consultei gente do Palmeiras e do São Paulo. No Palmeiras, ninguém quis tratar sobre o assunto. Já no São Paulo, a resposta foi: a gente não descarta essa possibilidade de Palmeiras estar tentando fechar com o Alan Franco. Jogador que chegou ao São Paulo há bastante tempo, mas só conseguiu decolar de fato a partir da contratação do Zubeldia. E para mim, hoje, o Alan Franco é, de longe, o melhor zagueiro do Tricolor. Temporada de 20 jogos, desde que foi contratado já são 96 partidas. E se o Alan Franco se mudar para o Palmeiras no final do ano, o São Paulo, além de não ganhar nada, vai ver se repetir a história do Caio Paulista, alguém que com a camisa do Tricolor ia muito bem, mas que acabou optando por jogar pelo São Paulo, pelo Palmeiras, no caso. Preciso falar agora sobre a reforma do Morumbis, velho sonho da diretoria Tricolor, com novidades. Nessa sexta-feira, a W Torre, construtora parceira do São Paulo, entregou ao Tricolor o projeto de reforma do estádio, com cobertura e ampliação para 85 mil lugares. Investimento necessário de R$1,5 bilhão de reais. Vamos ponderar algumas coisas importantes. Era para a W Torre ter entregue esse estudo ao São Paulo na metade do ano passado, ou seja, ele ocorre com um ano de atraso. E o pior, a expectativa de que o custo da obra fosse de 800 milhões de reais, ele chega praticamente pelo dobro. O projeto inclui a demolição do anel inferior, a extensão das cadeiras até a beira do campo, a instalação de camarotes, novos bares, restaurantes e até quartos de um hotel. O cronograma prevê a conclusão das obras até 2030, mas calma, tem muita coisa anterior ao início das obras, entre elas um acerto entre W Torre e São Paulo. Tenho batido nessa tecla e sigo afirmando que hoje há uma distância bem grande entre as partes. Dá uma olhada no que o presidente da W Torre, o Marco Siqueira, disse, abre aspas, o acordo com o São Paulo está numa fase anterior à do Santos. Santos e W Torre, inclusive, já tem a previsão de início de obras para muito breve. E o Marco Siqueira continua. Nós ainda vislumbramos mais um período de negociação sobre o modelo de negócio e a estrutura física com o São Paulo. São Paulo tem um grande estádio com muito potencial para receber eventos, mas precisamos estruturar uma equação correta. A pergunta que eu deixo para você é: quanto o São Paulo deveria abrir mão, por exemplo, do seu estádio, da agenda de shows, de ser o dono do próprio estádio para repassar todas essas condições à W Torre? Esse é um dos temas de debate entre as partes. Para contar que Lucas Ferreira, atacante do São Paulo, 19 anos de idade, é alvo do Cruzeiro e de outros 2 clubes do país. O Bahia e o Red Bull Bragantino entraram na parada e demonstraram a intenção de assinar com o atleta pagando a multa rescisória junto ao São Paulo. Fui o primeiro a contar lá atrás que o Lucas Ferreira, por receber 20 mil reais mensais, tem uma multa rescisória no país de 40 milhões de reais. Esse alerta havia sido dado quando o Cruzeiro buscou informações e prometeu uma proposta para tirá-lo do tricolor. Os representantes do Lucas Ferreira pediram um tempinho ao Cruzeiro porque queriam negociar a renovação de contrato com o São Paulo. O vínculo do Lucas Ferreira com o tricolor nem é o maior detalhe. O contrato se encerra apenas em julho de 2028, que pega mesmo essa multa rescisória. Até por isso, São Paulo já fez uma proposta de reajuste salarial. Essa oferta não foi aceita, o staff do Lucas Ferreira enviou uma contraproposta e agora aguarda cenas dos próximos capítulos. Com o fato de Red Bull Bragantino e Bahia, Red Bull apoiado pela empresa de energéticos e o Bahia apoiado pelo Grupo City estarem na parada, isso certamente causa ainda mais preocupação nos dirigentes do tricolor. São Paulo, que é dono de 80% dos direitos econômicos do atleta, o Boa Vista do Rio de Janeiro detém os outros 20%. Nicola, como é que fica a situação do Zuba com a derrota pro Palmeiras? A situação do Zubeldia é confortável. E eu estou falando isso depois de uma derrota. Eu vou explicar o motivo do conforto. Primeiro, não há dinheiro para demitir o Zubeldia. A demissão do Zubeldia custaria mais ou menos 5 milhões de reais. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, os 2 nomes mais plausíveis para o São Paulo contratar seriam de Dorival Júnior, meio que uma unanimidade, já foi empregado no Corinthians, e Fernando Diniz, que era um nome defendido por dirigentes do CT, especialmente o cara dos Belmonte, mas rejeição em relação ao nome do Diniz foi tão grande
que o São Paulo, algum tempo atrás, ainda durante o Paulista, precisou desistir da contratação desse cara. Então, diante desse cenário, mesmo com derrota e estando uma posição acima da zona do rebaixamento, não dá para dizer que o Zubeldia corre risco, tá? Marco Aurélio está dizendo que o São Paulo vai voltar para o lugar dele, que é o Z4. Falar um pouquinho sobre Palmeiras e São Paulo, né? O Palmeiras teve superioridade em posse de bola, teve mais controle do jogo, mas as principais chances da partida foram quase todas não, mas várias das grandes chances foram do São Paulo. Ferreirinha perdeu uma cara a cara, o Oscar teve uma chance também cara a cara, acabou desperdiçando, que é torcedor do São Paulo. Os times que o São Paulo venceu nesses 12 jogos invicto: Tadieres, vice-lanterna do grupo B, do argentino. Santos, vice-lanterna do Brasileirão. Libertad, líder do paraguaio. Náutico, 18º da Série C. E o Alianza Lima, 5º colocado do campeonato peruano. É uma boa observação. Porque às vezes a gente se prende muito aos números, mas a gente não se aprofunda, né? Tá bom, mas as vitórias foram contra quem? E o Guilherme faz essa atualização importante. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, ativa aí também o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente postar. Valeu? Vamos ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, não sai pra mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima.